Em pleno ano de 2026, a gente já consegue desenvolver vacina de RNA, comunicar com alguém do outro lado do mundo em tempo real, entender onda gravitacional e detectar isso acontecendo, e mesmo assim teve gente bebendo detergente com aviso de contaminação bacteriana para poder defender... Eu nem sei o que a pessoa queria defender, ou as pessoas. Mas enfim, uma estupidez dessa pede a pergunta: como que a gente pode ter tanto conhecimento no mundo e ao mesmo tempo ter tanta ignorância ainda acontecendo? A nossa cultura acumula cada vez mais conhecimento, eu espero, e a gente entende cada vez mais como o universo funciona, inclusive como bactérias funcionam. Os nossos mapas não têm mais regiões desconhecidas no planeta. Na verdade, dá para ver imagens de satélite de quase todo o planeta com bastante detalhe. Dá para ver que a gente não vive em um disco com bordas. Mesmo assim, as teorias ou as fantasias da conspiração não acabam. Ainda tem terraplanista, ainda tem gente pagando com a vida por não se vacinar, ainda tem gente tomando mamadeira de detergente. Enfim, ignorância não acabou. Como e por quê? E o que a IA vai fazer com isso? E por que eu acho, nesse rolo todo, juro que eu vou falar disso, que isso ainda traz mais demanda por formação em humanidades. Primeiro, muitos dos nossos erros vêm de vieses que simplesmente não acabam apesar da nossa cultura. Mas antes de entrar em detalhes sobre isso, se você quiser buscar conhecimento com privacidade, esse vídeo aqui tem apoio da Surfshark, que é a VPN que oferece proteção dos seus dados auditada, sem registro e com segurança. Como VPN, a Surfshark tem várias funções que são bastante úteis para mim, incluindo nas férias. Ela é fácil de conectar no celular, no tablet ou no computador, quando eu quero usar a internet em conferências, em hotéis e afins. Dá para deixar um site ou um aplicativo específico ou específicos não passarem pela VPN, como o site do seu banco ou o jogo que você quiser jogar, ou o inverso, você pode configurar um site só específico para acessar ele via VPN. E com o roteador portátil em férias com a família, eu consigo fazer a configuração automática de VPN com o protocolo WireGuard que a Surfshark oferece, então é só eu conectar na rede do hotel ou de onde eu estiver e com um clique ou um botão o roteador compartilha aquela rede e eu e a família já estamos conectados via Surfshark com uma camada de proteção para os meus dados, mesmo numa rede que eu não controlo. E aí mesmo para quem não tem familiaridade com isso, eu já deixei tudo configurado. Aproveita o link surfshark.com/atila ou escaneie o QR Code aqui na tela que você tem 4 meses grátis de assinatura e 30 dias com devolução do seu dinheiro para aproveitar a Surfshark e ver que eu não estou exagerando. Nessa imagem aqui de duas bolas laranjas cercadas de bolas cinzas ao redor, com bolas cinzas grandes na parte da esquerda e pequenas do lado direito, que bola laranja você acha maior? A da esquerda ou a da direita? E se eu disser que as duas têm o mesmo tamanho? E eu juro que isso explica muito mais do que parece. O nosso conhecimento sobre o universo aumenta, fica mais complexo, fica mais completo a cada ano. O que você pode aprender hoje sobre a natureza é muito mais detalhado do que o que você poderia aprender há 2.000, 3, 10 mil anos atrás. A nossa cultura mudou muito nesse período. E a nossa compreensão de química, física, geologia, biologia, história... Mas o órgão que você usa para poder aprender isso tudo não mudou nesse período. Até onde a gente sabe, o nosso cérebro, o cérebro de alguém que nasceu hoje, não é diferente, nem mais capaz ou menos propenso a erros do que o cérebro de alguém que nasceu há milhares de anos atrás. A evolução tecnológica e a evolução do conhecimento nos deixam muito confortáveis com a noção de avanço, de que a gente entende mais sobre o universo hoje do que entendíamos antes, confortáveis a ponto de a gente ignorar que o motor que provoca isso tudo trabalha numa velocidade constante durante todo esse tempo, que é a velocidade da nossa mente, e com as falhas que a nossa mente tem. Assumir que hoje em dia a gente é capaz de pensamentos mais complexos ou mais elaborados, ou pelo menos que esse é o caso constantemente para todo mundo, ignora tanto que um cérebro atual tem a mesma capacidade de um cérebro de milhares de anos atrás, e portanto as mesmas falhas, quanto o fato de que cérebros antigos tinham a mesma capacidade. Não tem nada que nos faça pensar que você, se nascesse há 2.000 anos atrás, não pensaria como as pessoas daquela época pensavam, ou se alguém de então viesse para agora, não pensaria como você se nascesse em tempos recentes. Do mesmo jeito que você não tem como evitar ver a bola laranja da esquerda menor do que a bola laranja da direita nessa imagem. Por mais que eu explique que essa é uma ilusão de ótica, que não podemos evitar comparar o tamanho da bola do centro com as bolas cinzas ao redor para processar visualmente essa imagem, por mais que eu mostre repetidamente que as duas bolas laranjas são do mesmo tamanho, por mais que a gente possa reconhecer o circuito do cérebro que gera essa ilusão quando processa a imagem, o nosso cérebro funciona assim e a gente continua vendo isso.
E o mesmo acontece com os nossos vieses cognitivos, tornados famosos pelo rápido e devagar duas formas de pensar do Kahneman. Como tirar conclusões precipitadas, acreditar que o que a gente sente vem de um pensamento racional e não de uma emoção, falácias lógicas e vários outros fenômenos que vira e mexe aparecem por aqui em algum vídeo. Parte do que gera a nossa ignorância são processos simples, como buscar uma única explicação para um problema complexo, uma causa única, especialmente se ela pudesse ser provida de intenção e se pudesse ser explicada como uma inimiga ou uma amiga ou como uma causa inimiga ou amiga. Seja para alguém há 10 mil anos atrás que viu um raio como um sinal de Deus, de um Deus bravo, ou para alguém que hoje em dia acha que pseudomonas, bactérias pseudomonas, foram colocadas em um detergente por um inimigo infiltrado e não por negligência ou porque dá mais lucro. Toda mudança cultural que a gente passou não é suficiente para mudar a forma como o nosso cérebro interpreta o mundo, pelo menos não sem o esforço consciente e constante para reconhecer os padrões falhos e aplicar processos críticos que tentam contornar isso. E o inverso também vale. Pensamentos críticos e complexos não são exclusividade atual. A arte, filosofia e várias áreas do conhecimento que não dependem tanto de tecnologias mais modernas, quanto a biologia molecular, que faz vacinas, ou a física de partículas, com aceleradores de partículas, mostram como há milhares de anos nós somos capazes de grandes descobertas e grandes conclusões. E mesmo em áreas em que a gente depende de mais inferência, nós somos capazes de muito com a nossa observação. Como um possível tratamento de canal de um dente neandertal de quase 60 mil anos atrás mostra, inclusive. Sim, esse é um dente de neandertal datado de por volta de 59 mil anos atrás, e o que ele tem de especial é esse buraco e marcas que indicam não só que ele já deve ter inflamado, como também foi tratado com uma broca, provavelmente feita de pedra, que foi usada com um movimento circular para poder furar ele e chegar na raiz do dente e matar ela. Um tratamento de canal. E o dente tem marcas de desgaste que indicam que ele continuou sendo usado depois do tratamento. Olha que fantástico! Há dezenas de milhares de anos, outra espécie de humanos, que nem existe mais, fez a inferência que um dente estava doendo por alguma coisa acontecendo dentro dele que poderia ser acessada, e aí criaram a ferramenta certa para fazer isso e fizeram o tratamento, e o tratamento deu certo. O dente inclusive tem marcas de que a cárie foi toda removida e tem outras marcas externas de uso de palito de dentes. Ou seja, era um tratamento elaborado e intencional. E eu não vou dizer que foi feito sem anestesia, porque para mim, quem faz esse tipo de inferência também tem capacidade cognitiva de buscar ervas ou algo assim que tenha ação anestésica ou analgésica. Eu acho surreal poder reconhecer essa complexidade de entendimento do corpo há tanto tempo e conseguir fazer isso a partir de um dente. É um sinal fantástico da nossa capacidade atual de poder examinar um dente dessa forma e da nossa capacidade ou da capacidade de humanos de 60 mil anos atrás. Tudo isso, toda essa história fantástica desse dente tratado dessa forma, para dizer que as duas coisas são válidas. Mesmo com tanto avanço cultural e tecnológico para a gente poder encontrar, analisar um molar de Neandertal e entender isso tudo, o nosso cérebro atual não é particularmente mais capaz do que os cérebros dos nossos antepassados recentes para entender melhor o mundo sem falhas. Algumas falhas que eu inclusive vou citar logo mais, que nos levam até atitudes bastante ignorantes. E mesmo com tanto avanço cultural e tecnológico recentes, os nossos antepassados e até outras espécies de humanos, antepassados de outros, de neandertais, eram capazes de grandes feitos cognitivos como tratar o supracitado molar. É uma humildade que é boa ter em mente para a gente não sair dizendo que temos uma cultura mais avançada, mais evoluída, superior ou algo assim. O que eu até arrisco dizer que é diferente em relação ao passado, que é mais capaz hoje em dia ou mais potente, que é realmente diferente, é a nossa capacidade coletiva de processar informação. Porque a nossa cultura é um processo coletivo e a gente depende de muitas pessoas conversando, trabalhando juntas para poder entender melhor o universo. E aí mais pessoas em grupo são capazes de conter coletivamente mais informação, porque dividem competências e quem guarda o que na cabeça.
Aí ok, a gente realmente pode ser capaz de coletivamente processar, reter e transmitir mais informação do que qualquer outro grupo humano anterior, porque nunca teve 8 bilhões de pessoas nesse planeta. O que até explicaria o desprezo que a gente tem por outras culturas por conta do que aconteceu com elas. Muito da imagem mental que a gente pode fazer de populações originárias, seja indígenas, aborígenes, polinésios e outros, como culturas mais pobres, menos complexas, que entendiam menos do mundo ou que tinham técnicas simples, muitas vezes são uma imagem que foi formada quando europeus encontraram formalmente com registro uma população que já tinha passado por outros contatos ou por ondas e ondas de doenças carregadas por esses europeus, como sarampo, gripe e varíola, que tinham exterminado mais de 90% de algumas dessas populações em alguns casos. Dá uma olhada na conversa com o Reinaldo Lopes sobre o livro dele, Do Brasil Antes de Cabral, 1499, para você ter uma ideia do que era o Brasil antes da chegada dos europeus. Ou seja, os europeus entraram em contato com o que sobrou da cultura de muitas populações que tinham passado por um apocalipse. E um tipo particular de apocalipse que tem a propensão de matar mais justamente os mais velhos, que são os que concentram a maior parte do conhecimento em culturas com conhecimento oral. Como, aliás, o governo federal aqui no Brasil fez com a Covid quando barrou saneamento básico para indígenas na pandemia. Livros, ciências e internet são ferramentas que aceleram e complexificam a nossa cultura por permitirem que o conhecimento se acumule mais e de uma forma mais rápida e que mais gente trabalhe junto. E a nossa população atual, com mais de 8 bilhões de pessoas, é de longe a maior que já existiu, o que me faz até intuir que a nossa capacidade coletiva pode ser maior hoje, mas mesmo assim ainda tem outros problemas que jogam em favor da ignorância. Porque, segundo, a gente não sabe tudo e nem sabe o que não sabemos. E mesmo do que sabemos, podemos saber errado sem saber. A gente desenvolveu vários métodos para aprender sobre a natureza como a ciência que nos permitem descobrir, compartilhar e questionar muito sobre como o universo funciona numa escala inédita. Mas junto do nosso conhecimento tem uma outra coisa que avança e cresce, que é a noção da nossa ignorância. A gente pode até ver áreas onde o nosso conhecimento é falho, mas até explorar elas com mais cuidado e mais conhecimento, não dá para saber o tamanho do buraco do que a gente desconhece. Como, por exemplo, perceber que a gente não sabe explicar grande parte do efeito gravitacional do universo, o que implica na matéria escura. Ou que a gente nem sabe por que o universo está acelerando na sua expansão, o que implica na energia escura. Na verdade, o que a gente pode ou sabe observar no universo explica por volta de 5% do conteúdo dele. Os outros 95% parecem ser matéria e energia escuras que a gente não sabe o que é, só reconhece o efeito. Escuras aí no sentido de que a gente não sabe o que são. Por exemplo, por causa dos efeitos gravitacionais que a gente pode ver, galáxias mais coesas do que as estrelas lá dentro explicam, ou distorção gravitacional, o efeito de lente gravitacional muito mais forte do que você esperaria para uma estrela, uma galáxia, uma nebulosa, o universo parece ter muito mais matéria do que a gente consegue identificar como estrelas e nebulosas. Só que é uma matéria hipotética. Pode ser o caso de a gente ter uma outra forma de matéria que só interage com a matéria conhecida através da gravidade, mas não da luz, por exemplo, e por isso a gente não pode ver. Ou pode ser o caso das leis da relatividade geral estarem erradas ou incompletas e por isso não explicarem tudo o que a gente observa e o que a gente observa ser tudo que existe mesmo, só não está bem descrito. No começo do século passado, o Lord Kelvin, que é o irlandês de onde vem o nome da unidade de temperatura, deu uma aula famosa onde falou sobre nuvens que pairavam sobre o conhecimento da física desde o século anterior. Pontas soltas que o entendimento da época não explicava. Desses fenômenos que a física de então não explicava, vieram a teoria da relatividade e a mecânica quântica. Campos inteiros da física que descobrimos a partir de alguns fenômenos estranhos, que poderiam parecer alguns detalhes incompletos na época. Os corpos escuros que a gente precisaria para explicar como a Via Láctea se comporta, que o Kelvin propôs, ainda não tem explicação. E conforme o nosso entendimento do universo avança, a nossa ignorância vai junto e a gente vai descobrindo mais sobre o quanto ainda não sabemos. E aí mesmo estudando e aprendendo sobre o que a gente sabe, a gente pode continuar ignorante sobre o que não sabemos de formas que a gente nem percebe, porque o nosso conhecimento avança e com isso a informação fica ultrapassada enquanto a gente aprende. Ela perde a validade. Até pelo próprio intervalo entre a gente descobrir alguma coisa e isso ser adaptado, transformado em material didático e ensinado em aula,
parte disso vai ser ensinado errado. Para dar um exemplo pessoal meu, que me marca demais. Em 2017 eu estava escrevendo um material didático de biologia e eu lembro de atualizar a explicação sobre a origem dos humanos com um dado que tinha sido publicado semanas antes de que o fóssil mais antigo de Homo sapiens, que é a nossa espécie, tem mais de 300 mil anos. Era um fóssil que tinha sido descoberto e publicado naquela época, ao invés dos 100 mil anos que o livro citava. Só que aí não me deixaram colocar isso lá, e o que me disseram foi que o livro não podia ter uma informação tão atual, porque o vestibular que os alunos que estudariam fariam ainda tinha informação antiga. Então, mesmo se os alunos estivessem factualmente corretos com a informação mais corrente, poderiam dar uma resposta errada numa prova que foi feita com informação ultrapassada. Nesse caso, estar mal informado seria mais útil, ou seria estar mais bem informado. O que quer dizer que mesmo quem se mantém informado, se não for uma pessoa que está acompanhando a ponta da ponta do que se sabe sobre aquela área, a gente está continuamente ficando mal informado sobre o que sabemos, porque mais do que a gente sabe vai ficando mais ultrapassado. Parte do que você aprendeu na faculdade já não vale mais enquanto você estava aprendendo, e isso só piora depois que você se forma com o tempo. E o pior de tudo, a gente não tem como saber sobre o que a gente está mal informado, a não ser que retomemos os estudos. E o mesmo se aplica a todo profissional, especialmente em áreas que avançam muito rapidamente, como medicina, ou aqui no Brasil, contabilidade. Pergunta para alguém que faz contabilidade o que acontece se você não se manter a par das normas e das regras que são publicadas mensalmente, semanalmente, diariamente, sei lá, mas assim, com uma frequência absurda. Daí a necessidade na medicina, por exemplo, de congressos, de cursos de atualização e de um aprimoramento contínuo. O Half-Life of Facts é um ótimo livro sobre decaimento da informação, que inclusive descreve como áreas diferentes de conhecimento têm intervalos mais longos ou mais curtos, onde o que a gente sabe vai perdendo a validade e vai ficando ultrapassado. Mas mesmo quando a gente lida com algo que a gente conhece e tem os fatos atualizados ainda válidos, isso não quer dizer que todo mundo vai concordar com eles, já que, terceiro, as pessoas simplesmente escolhem não acreditar nas coisas. E essa é uma lição que mesmo quem faz divulgação científica parece ignorar e pode me colocar entre os que ignoram isso frequentemente. Conceitos errados que as pessoas carregam, ignorância, pode ser voluntária e proposital, pode ser por escolha, por mais contraintuitivo que isso pareça, mesmo quando o preço é muito alto. O modelo de conhecimento científico que muita gente carrega, que eu carreguei por muito tempo, é o modelo do déficit de informação. A noção de que as pessoas não sabem sobre ciência e se a gente explicar isso para elas, elas vão entender e vão aceitar. Essa é a premissa de muito vídeo sobre ciência, inclusive por aqui. Olha só, você não sabia disso, mas tem essa informação que é super importante, ela funciona assim, e agora que você sabe dela, você vai acreditar e a sua vida vai ser melhor por isso. Só que não é assim que as pessoas absorvem a informação. Tem uma pesquisa bem legal da Sociedade Científica dos Estados Unidos que mostra bem como aceitar ou não as coisas pode fazer bastante diferença. Tem décadas que financiam ou financiavam divulgação científica por lá, e uma das medidas para saber como essa divulgação tem funcionado é fazer para as pessoas perguntas simples na rua, com voluntários, com respostas de sim ou não, para saber se as pessoas dominam, na população como um todo, certos conceitos científicos. Por exemplo, o ser humano evoluiu a partir de outros animais? Sim ou não? A origem do universo veio de um evento chamado de Big Bang? Sim ou não? Antibióticos tratam vírus? Sim ou não? E por décadas, menos da metade das pessoas responderam sim para as duas perguntas sobre o universo e evolução, o que é uma ignorância científica. Pelo modelo do déficit, se tem essa ignorância, isso é falta de comunicação, de educação das pessoas, tem que educar, tem que comunicar para elas. Elas não foram informadas. Faltou divulgação, faltou explicação. Mas tem algo de muito estranho nessa resposta, porque se é uma pergunta de sim ou não, se as pessoas não soubessem nada sobre o assunto e se elas estivessem respondendo qualquer coisa, seria um cara ou coroa. Metade das pessoas deveria responder que sim e acertar. Mas por mais de 30 anos, menos da metade das pessoas consistentemente acertou a resposta. Isso até incluírem uma outra forma de fazer a pergunta, e aí ficou muito claro como as pessoas não estavam exatamente mal informadas por déficit. Quando a pergunta é feita de uma outra forma, segundo os cientistas, o ser humano evoluiu de outros animais, ou, de acordo com a astronomia, o universo vem do Big Bang, de repente, mais de 60% das pessoas responderam que sim para o universo e mais de 70% acertaram que sim para a evolução.
Ou seja, essa ignorância que foi medida por décadas não é falta de informação. Não é que as pessoas não sabem o que elas estão respondendo. Elas sabem qual é a resposta, só que elas não concordam com a resposta. Quando a gente pergunta o que elas acham que cientistas acham, elas acertam, mas não concordam. Essa ignorância das pessoas, ignorância entre aspas aí, é consciente e super voluntária. E não teve educação nos últimos 30 anos, antes do estudo, que mudou isso. Tem outras perguntas que têm uma carga emocional bem menor, como por exemplo, o laser é um fenômeno de luz ou de som que muito mais gente acerta desde sempre. E aí dá para entender bastante o argumento de que conhecimento é uma construção social, um argumento que é muito bem explicado e discutido no The Knowledge Illusion, que é um livro sobre como as pessoas guiam o que elas aceitam ou não, com base no grupo do qual elas fazem parte. Se o seu grupo não aceita aquela informação, certa ou errada, fazer parte desse grupo também implica em repetir essa ignorância, e aí ter mais educação formal nessas horas piora esse tipo de viés. Porque uma pessoa mais educada, que fez graduação, pós-graduação, tem mais munição, tem um repertório maior, tem mais capacidade de confabular sobre o que ela quer acreditar, independente da realidade dos fatos. Os extremos a que se pode chegar nesse sentido são absurdos. Porque até aqui eu falei de uma ignorância relativamente inocente, ou tão inocente quanto chamar um detergente de mamadeira permite, mas tem casos, acredite ou não, muito piores do que isso. Para pegar um fenômeno recente que me marcou demais, que foi a vacinação durante a pandemia. A gente não viveu o dilema de recusa das vacinas porque aqui no Brasil, assim que as vacinas apareceram, quando o governo federal foi praticamente obrigado a comprar as vacinas que recusaram publicamente, mais de 80% da população adulta tomou 2 doses assim que possível, e isso foi o que tirou a gente daquele cenário pavoroso de 2021 que começou com Manaus como foi. Aqui a gente escolheu confiar na ciência e na saúde se vacinando. E o que nos fez perder mais de 700 mil pessoas para a Covid foi justamente o atraso intencional da compra dessas vacinas. Porque depois que as vacinas foram disponibilizadas, os nossos números despencaram e até hoje são baixos. No outro extremo, de vacinas que estavam disponíveis, mas as pessoas não tomaram, estão os 2 países que primeiro disponibilizaram vacinas. A Rússia com a Sputnik V e os Estados Unidos com as vacinas de RNA que o governo Trump anterior bancou e acelerou e que agora sabota. Os 2 países perderam, cada um deles, mais de 1 milhão de vidas para a Covid. Ou, no caso da Rússia, por óbitos em excesso durante a pandemia de Covid, porque a Rússia oficialmente não reconhecia a Covid como causa e se pudesse atribuir qualquer outra coisa para o que aconteceu com a pessoa. E a maior parte desse número pavoroso, nesses 2 países, são vidas perdidas depois de mais de 6 meses da primeira dose da vacina estar disponível. Porque muito menos gente se vacinou do que aqui no Brasil proporcionalmente. São pessoas que poderiam ter se vacinado, mas não se vacinaram. Na Rússia tem toda uma questão de como vacinas eram distribuídas ou impostas na população desde a União Soviética, que sinceramente eu não entendo bem e não sei explicar por aqui. Da minha parte, o que eu entendo e sei dizer é que eles lançaram a Sputnik antes de ter resultados de segurança e eficácia, então dá para gerar uma desconfiança porque ainda não era uma coisa tão válida quanto as vacinas disponíveis depois de passar pelo processo todo como a Anvisa por aqui. Já nos Estados Unidos, se vacinar já era uma coisa partidária desde antes da pandemia, além deles não terem o conceito de posto de saúde e de vacinação pública. É surreal. Assim, a vacinação lá, na época da pandemia, teve que ser na base de estacionamento de supermercado. E para você ter uma noção do quão distante é a cabeça das pessoas, a situação deles por não ter um sistema de saúde público, sabe aquela vacina de raiva que se toma no posto de saúde, depois você levar, sei lá, uma mordida de cachorro, ou porque pôs a mão no morcego, aconteceu alguma coisa assim? Nos Estados Unidos, esse tipo de vacina, em algumas regiões, pode custar mais de $10 mil. E não tem jeito, ou você paga ou boa sorte. Então, dá para imaginar a hesitação das pessoas em de repente ter vacina disponível de graça, que é uma coisa que eles nem sabem o que é. E nas regiões mais conservadoras, mais republicanas por lá, muito mais gente não se vacinou além disso, mesmo correndo um risco de morte 10 vezes maior do que vacinados quando pegavam Covid. E nas regiões onde se votava mais em conservadores, a mortalidade foi muito maior por conta dessa falta de vacinação. Aqui no Brasil, quem fala mal de vacina da Covid, ainda hoje, ainda fala mal porque se vacinou. Lá, tem antivacina que não fala mais nada.
E numa época de redes sociais e com a internet para distribuir informação, ao invés de muitas pessoas se informarem melhor, o que elas arrumaram foi mais motivo, mais motivação e mais argumento para ficarem mais ignorantes e pagaram o preço mais alto de todos por isso com a própria vida. Aliás, esse estrago de mortalidade em regiões conservadoras dos Estados Unidos ainda está acontecendo. Conservadores por lá continuam com uma mortalidade maior por questões de saúde ainda hoje, e essa mortalidade vem de antes da pandemia. E se estima que por conta de conservadores lá, principalmente republicanos, seguirem menos orientações de saúde e confiarem menos em profissionais de saúde e na eficácia da medicina, a ponto de se ver isso populacionalmente. Sim, as pessoas podem se educar mais, podem aprender mais, podem entender melhor o mundo hoje em dia, mas também podem se deseducar mais e ter as mesmas chances de sofrer com uma doença que a nossa cultura já podia ter erradicado como sarampo do que alguém há 2000 anos atrás, porque escolheram viver sem usar os recursos modernos como a vacina. E o pior, ainda tem a IA, modelos de linguagem, a inteligência artificial para piorar tudo isso. Porque podia muito bem ser o caso da gente estar entrando numa nova era de entendimento do universo e de integração da cultura se a inteligência artificial que se vende hoje em dia fosse tudo que se vende quando falam dela. A gente podia estar finalmente chegando no ponto de ter um mecanismo que trabalha para garantir que a gente aprende o melhor que tem para aprender, só que não é o caso, não é isso que estão servindo para hoje não. Porque além do estrago que a inteligência artificial, ou melhor, grandes modelos de linguagem podem causar na educação, o que eu explico em detalhes num outro vídeo, tem algo mais acontecendo que é a sensação falsa de que a gente está no comando e que a gente está se informando quando consulta esses modelos. Eu podia falar aqui sobre como alunos que usam grandes modelos de linguagem deixam de memorizar, não lembram o que estavam estudando, sobre o que escreveram, não aprendem e não desenvolvem conexões usando uma ferramenta para gerar respostas sobre algo que eles não leram, ou como vão pior na prova quando não podem consultar IA. Mas eu vou ficar com o resultado recente de um outro estudo que eu achei ilustrativo demais do que mais pode acontecer além disso, correndo o risco aqui de desinformar com um achado que é tão recente que ainda não passou pelo processo todo de validação da informação, mas como eu vou ficar com as observações principais, eu consigo recomendar mesmo assim porque é um resultado bastante sólido. Grupos de pesquisa de mais de um país escolheram um grande modelo de linguagem como o ChatGPT, mas com outro nome, que se sabe que não foi treinado com roteiros de filmes, e aí comprovadamente ele não responde ou não gera respostas para os prompts para perguntas específicas de filmes como qual é o carro que a fulana dirigia no filme tal, ou qual é a cor da roupa do personagem XYZ em tal situação, que foi propositalmente selecionado porque gera a informação errada. Aí separaram voluntários em dois grupos que teriam que responder perguntas sobre filmes. Um grupo que podia consultar essa IA errada e outro grupo que não podia. Aí, entre o grupo de pessoas que não podiam consultar a ferramenta, mais de 40% delas respondiam para várias perguntas com não sei. Ok, não sabem, não viram o filme, não lembram, beleza. Já entre quem podia consultar a IA para fazer essas perguntas, que iam ser respondidas de forma errada, só 3% respondiam não sei para alguma pergunta. O simples acesso a uma IA errada, mas que passa a impressão de informar, foi suficiente para as pessoas acharem que sabiam muito mais do que sabiam. E o pior, mesmo mais confiantes, elas erravam mais nas respostas e achavam que estavam acertando mais. No grupo sem IA, quase um terço das pessoas respondeu corretamente as perguntas, lembraram porque tinham visto aquele filme. No grupo com IA, menos de 10% das pessoas responderam certo, mesmo quem tinha visto aquilo. Afinal, o modelo que estavam consultando não tinha esses dados no treino. Entre quem não usou IA, menos de um terço das pessoas disse que confiava no que tinha respondido, porque não lembrava bem do filme, não viu, estava na dúvida, uma dúvida saudável. Entre quem usou IA e consultou uma ferramenta errada e errou 3 vezes mais na resposta, 3/4 das pessoas, 75% delas, tinham confiança no que estavam respondendo. Eu vou repetir e resumir. O grupo que usou IA achava que sabia mais, achava que respondeu melhor e errou muito mais. É praticamente um mansplaining fomentado por IA. Com acesso à ferramenta errada e a falsa sensação de segurança que perguntar para um ChatGPT pode trazer, as pessoas acham que sabem mais, respondem mais que sabem do que não sabem e erram mais, enquanto acham que estão mais certas. Isso sem falar na desinformação e na poluição da realidade do conhecimento que os modelos de linguagem trazem, porque não são capazes de gerar só a resposta certa. Eu já falei disso em vários vídeos por aqui, porque não são fonte de informação.
Então, se você não sabe por que o seu chefe, e aí geralmente é o seu chefe e não a sua chefe, que tá o maluco da IA, que vai resolver tudo enquanto toma decisões piores com mais confiança usando uma ferramenta dessa, eis o que se passa. Então sim, apesar de todo o nosso conhecimento crescente, apesar da possibilidade da gente estar cada vez mais certos, a gente pode sim ficar cada vez mais ignorantes. E a gente está construindo, gastando, ou dizendo que está gastando, trilhões de dólares na construção de data centers e novas ferramentas para praticamente garantir que é isso que vai acontecer. Por outro lado, e agora eu entro na parte do meu pitaco nisso, porque até aqui eu só descrevi o que está acontecendo, a capacidade de ler e entender o que se lê usando o próprio cérebro só deve valer cada vez mais, porque as pessoas estão derretendo usando essas ferramentas e até agora a gente está vendo pessoas que se formaram sem IA, pessoas que passaram por uma carreira outra, estudaram de outra forma a vida inteira e de repente com minutos de contato com uma ferramenta dessa, deformam o conhecimento só pelo contato rápido com a impressão de saber o que não se sabe. Imagina o que vai acontecer com quem se basear nisso para se formar com esse suporte. Então, quando a gente pensa no avanço do conhecimento, no avanço da ciência e do nosso entendimento do universo, muitas vezes as pessoas fazem isso pensando nas ciências duras, como física e química. Quando se pensa no avanço tecnológico, se pensa em matemática e programação. Mas dentro desse meio, com essas ferramentas, onde a capacidade de ler, interpretar o que se lê e pensar criticamente sobre o que se encontra vai ser cada vez mais valiosa, a minha aposta aí é que a formação tradicional em humanidades vai ser cada vez mais importante e vai ser um bom sinalizador de alguém que ainda não se derreteu usando essas ferramentas. Se você quiser me cobrar por isso que eu estou falando aqui no futuro e dizer o quão errado eu estava com o que eu falei e me cobrar sobre vídeos anteriores, aproveita e se inscreve aqui no canal. Assim você vê os vídeos regulares e o Não Ficção, que é a nossa conversa de ciência do dia a dia com especialistas, pessoas fantásticas. A gente se vê numa próxima, com conteúdo sempre feito de humanos para humanos por um humano que ainda tenta ler e estudar o que fala por aqui e que está pedindo para ser cobrado pelo que falou de errado mais para frente. Até a próxima.